Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, hoje o vídeo está no formato diferente, eu decidi trazer. E é um vídeo muito simples, tanto é que não vai ter muito corte, tem muita edição, vai ser um vídeo simples. No que ele vai se resumir? Temos 4 categorias e junto com elas temos aqui vários personagens bíblicos. E qual vai ser o tema do vídeo? A gente vai listar, na minha opinião, eu vou colocar aqui, e vamos ter 4 categorias, que são elas: Fogo do Inferno, ou seja, personagens péssimos e deploráveis e que a marca dele histórica foi fazer besteira. Podia ser pior, nessa categoria você pode se confundir. No que Pedro podia ser pior? Ele fez besteira, sim, mas por alguma intervenção, talvez de Deus ou de um profeta, de alguma coisa, parou. Mas que ele fez coisa ruim, ele fez. Mas poderia ter sido pior, mas foi evitado. A outra foi espetacular, ou seja, personagens que representaram, que literalmente fizeram coisas boas, que foram grandes homens e mulheres de Deus e, por fim, mudou a história. Personagens que fizeram um impacto tão grande que até hoje os seus efeitos eles são sentidos na nossa história do nosso mundo, beleza? Então, antes de nós começarmos, dicção de milhões, deixa aqui o seu like, o seu gostei, coloca aqui nos comentários depois se você mudaria ou de opinião, se colocaria outro melhor. Então vamos aqui pro vídeo. O primeiro personagem nosso é Adão, e pra mim, eu já vou colocar Adão aqui no Mudou a História. E você pode colocar, mas Pedro, Adão, ele trouxe a humanidade ao pecado, a gente está aqui só por conta dele. Sim, isso é verdade. Mas se não fosse por ele, eu e você não estaríamos aqui. Então Adão, para mim, ele tem um papel fundamental na história, porque se não fosse por ele, a gente não estaria aqui. Então Adão, o primeiro ser humano da história, vai começar já aqui direto, sem rodeios. A segunda vai ser Eva. E você pode estar pensando, ela também mudou a história, Pedro. E sim, eu posso concordar. Mas eu sou tentado a colocar Eva no podia ser pior. Eu não sei, eu fico em dúvida nessa daqui, porque ela também foi muito importante, tanto é que é através dela que tudo veio a surgir, Sete, Caim, Abel e tudo mais. Só que, cara, ela também fez mancadas, né? Não é à toa que o pecado entrou nela, ela foi o veículo disso, entendeu? Por ter comida, maçã e tudo mais. E agora, cara, é uma pergunta muito boa. O que você acharia? Coloca aqui nos comentários o que você acharia disso, se colocaria Eva ou não. Nossa, cara, pra mim, puxa vida, podia ser... Eu vou dar essa colher de chá. Na minha opinião, eu tava com uma ideia na cabeça, mas depois eu mudei. Então eu vou colocar Eva aqui atrás de Adão. Pra mim, os dois têm ali a mesma relevância. Eu poderia colocar Eva, não podia ser pior, porque ela foi, de certa forma, deixou o pecado entrar, mas vamos deixar ali na boa. Próximo personagem vai ser Noé. E pra mim, Noé, coloca no espetacular. Noé pode ter sido seus erros e falhas, sim, mas ele era o único temente a Deus junto com a sua família. Ele salvou a humanidade de ser extinta do dilúvio. Então, pra mim, é um grande personagem, entendeu? Um personagem incrível. Foi espetacular, construiu a arca. Já pensou você tá ouvindo 120 anos do pessoal falando mal de você? Cara, isso é pressão. Então, pra mim, Noé, ele é um cara espetacular. Então, não tem nem queixa. Abraão vai ser o nosso novo personagem. Cara, Abraão é um candidato a disputar ali com Noé. É um candidato bem disputado, porque assim, Noé, ele salvou a humanidade. E Abraão, ele foi o pai das nações, né? Não é à toa que nas 3 grandes religiões, podemos dizer assim, abraânicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, Abraão é a figura principal. Então, para mim, o impacto dele na história é algo absurdo. Olha só, agora entrou uma disputa muito bacana, muito da hora. Eu vou mudar aqui, eu tava no vídeo, antes de começar o vídeo eu tava com uma coisa na cabeça, mas agora que eu comecei, então eu coloco Abraão no 3º lugar dos homens e mulheres que mudaram a história, porque através dele a gente não só teve como ele o pai das nações, como o pai das grandes religiões, e depois os seus filhos protagonizaram hoje que é a grande divisão, né, que é entre judeus e palestinos hoje em dia. Então é um impacto que percute até hoje. Tudo começou com Abraão. Então Abraão fica assim naqueles que mudaram a história. Com relação agora, vamos para José, um homem sonhador, né? Então para mim José, ele fica aqui na 2ª colocação dos homens espetaculares. Porque, cara, pra mim ele é espetacular, entendeu? Imagina você ser traído pelos seus irmãos, jogado num buraco, depois ser vendido como escravo, passar todo o rodeio que nós já sabemos, e mesmo assim se permanecer firme nas promessas de Deus, é algo de fato incrível. Foi o salvador do Egito, entendeu? Então pra mim é incrível a história de José, inclusive recomendo você fazer isso.
ter a história de José, porque pra mim é algo fenomenal o que esse guri fez. Ele é incrível. Eu acho que a vida de José, ela resume muito a nossa, eu acho assim. Porque a nossa vida é feita de altos e baixos. E uma hora ou outra, você vai estar lá em cima, mas depois lá embaixo. Então pra mim, José, ele é algo fenomenal, ele é algo incrível. Um cara que merece todo o nosso respeito e admiração. Então, pra mim, José, ele entra aqui na galeria tranquilamente em segundo local do espetacular. Só não fica, acho que na frente não é, porque não é. Pra mim ainda está um grau acima de José. Então, vamos lá. Próximo personagem agora vai ser Moisés. E cara, Moisés aqui a gente entra como um grande personagem. Um homem que a Bíblia fala como o mais humilde de todos. Nunca houve alguém mais manso e humilde como Moisés. Então a gente já vê aí um grande líder. Aqui já fica claro em que posição a gente pode colocar. Mudou a história ou espetacular? O que você acha aí? Eu quero que você coloque, digite aí nos comentários o que você acha. Pra você, Moisés, ele é um cara que muda a história do nosso planeta ou um cara espetacular? Não que seja algo ruim, porque pra destaque espetacular é porque fez coisas boas. Cara, muito interessante, muito interessante. Eu vou colocar aqui Moisés. Nossa, cara, muito difícil. Mas eu acho que eu desço Noé e coloco Moisés. Porque pra mim Moisés, ele é o libertador, é aquele que vai trazer a restauração, que vai mudar todo o panorama, toda a questão da história de Israel nesse momento, entendeu? Israel vai sair de uma nação escravizada para um povo liberto que depois vai entrar na Terra Prometida, tudo por conta desse cara. Então, na minha opinião, Moisés, ele entra como um grande protagonista. Vamos lá pro próximo, e esse aqui talvez já dividir muitas opiniões, que é Josué. E eu já vou logo aqui, eu coloco Josué nos caras que mudou a história. Mas Pedro, você não vai colocar Moisés? Sim, eu vou colocar Josué acima de Moisés nesse quesito. Por quê? Moisés foi aquele que liberta o povo. E Josué agora vai ser aquele que vai adentrar a terra e conquistar ela, ou seja, na espada, no sangue e no suor, entendeu? Então, pra mim, Josué ele tem esse destaque. E perceba, se não fosse por Josué, o povo de Israel não conseguiria se estabelecer na Terra Prometida. Claro que tem todo o aspecto de Cristo estar com ele e tudo mais, mas Josué é aquele que toma a iniciativa. Ele aceita o chamado e vai. Então, talvez se a gente não estivesse falando de Josué estar na história, cara, a gente não teria Israel. E muitos dos outros estados palestinos que tem a gente não teríamos, entende? Então a importância de Josué é que ele que dá o primeiro passo para essa caminhada, para colocar Israel no centro do mundo e assim estabelecer uma terra. Então para mim, ele entra aqui nos homens e mulheres que mudaram a história. E logo em seguida, nós vamos aqui para Davi. E que para mim, Davi, ele fica à frente de Josué, porque Davi ele agora vai pegar esse reino que estava ali e agora vai expandir ainda mais, ou seja, no tempo de Davi a gente vai encontrar uma Israel no seu máximo quase de expansão, indo da Filisteia, se expandindo por grande parte isso, porque Davi ele se tornou um grande general, um homem de guerra, né? Então ele teve esse impacto, ele pega o que Josué tinha começado e agora ele solidifica, isso mesmo, solidifica, ou seja, deixa algo mais sólido, mais bruto mesmo. Israel agora passa a ser uma nação apenas de simples fazendeiros para ser uma nação respeitada e temida por todas as outras nações do mundo. Então, para mim, Davi ele fica aqui à frente de Josué na categoria dos homens que mudaram a história. Em seguida, vamos para Salomão, isso mesmo, Salomão. E Salomão, a gente entra aqui num grande dilema, né? Para mim, ele foi o cara que trouxe a era de ouro de Israel. Se de Davi foi a era com mais conquistas, Salomão foi a era de ouro. Foi a era em que Israel estava em estabilidade plena, não havia inimigos. Foi uma era maravilhosa. Mas que ele teve os seus altos e baixos, e vamos dizer assim, bem baixos. Por muito tempo da sua vida, ele se inclinou para outros ídolos. Isso fez com que o pecado ele adentrasse Israel. Podemos dizer que foi por conta de Salomão que começou a fase de declinar, né? E que depois veio para o seu filho Roboão e teve a separação e tudo mais. Então podemos dizer assim que Salomão, ele foi um cara que ele fez coisas ruins, mas se arrependeu. Mas eu creio que isso pesa muito, porque mesmo que a gente fale a riqueza, o templo, a questão da sua queda, ela é o que impactou de maneira muito negativa. Então eu sou, infelizmente, tentada a colocar Salomão no podia ser pior, mas numa categoria de que ele não foi alguém que morreu ruim, não.
Mas nesse meio tempo da vida dele, ele fez muitas mancadas. E essas mancadas possibilitaram com que o pecado adentrasse e depois toda aquela fragmentação. Poderia ser pior? Poderia, mas foi evitado, claro, pelo reconhecimento de Salomão que ele errou e pela intervenção de Deus, para que Israel não se fragmentasse completamente. Mas o que não tira o caso de Salomão ter pegado um reino de Israel que foi o mais próspero de todos os tempos da era de Israel. Então vamos continuar aqui. Vamos agora para Pedro. Olha só, meu xará Pedro, e que eu sou tentado aqui a colocá-lo numa posição bastante boa, porque, cara, a gente tá falando aqui de um dos grandes discípulos de Jesus. A gente tá falando de um cara que quando Jesus ele vai ao céu, ele se torna um dos grandes líderes da igreja primitiva. Tanto é que quando ele vai falar com Paulo, vai conversar com os discípulos, é com ele que ele está falando ali, entendeu? Então Pedro ele se torna esse grande, essa grande figura de líder, não só para os discípulos, mas para todas as pessoas da igreja. As pessoas olhavam para Pedro e viam alguém que podiam confiar. E para mim, Pedro é essa figura principal no período do Novo Testamento, né? É algo incrível, mas aí fica entre nós. Em que posição poderia ficar Pedro quando nós temos Moisés, Noé e José? Eu creio que Pedro ele tem um papel muito grande nessa história. Ele impacta muito grande. Então, cara, meu Deus do céu, eu vou colocar Pedro em segundo lugar. Em segundo lugar, eu coloco Pedro no segundo lugar, porque, cara, ele fica muito páreo a páreo com Moisés pra mim. Pra mim eles foram grandes líderes, os menos improváveis, porque quando Moisés era muito tímido, Pedro ele era 8 ou 80, entendeu? Ele era muito ali, ele falava e tudo mais. Só que depois os dois se tornaram líderes excepcionais. Para mim, um dos maiores líderes que já existiram. Então, para mim, esses caras têm um impacto muito, muito grande. Agora, vamos para aquele que a Bíblia descreve como, dentre os filhos de mulher nascidos, ele foi o maior. João Batista. Cara, o que falar desse? Foi o homem que preparou o caminho para o Salvador. Gente, isso é... Imagina a responsabilidade que você tem desde o ventre da sua mãe, saber que você tem essa missão, cara, é algo espetacular. E olha, eu já vou colocar ele aqui na frente, porque, irmão, se a palavra de Deus diz que ele foi o maior dentre todos, quem sou eu para dizer que ele não vai ser o maior? Então, para mim, João, ele se torna essa figura essencial. Porque, claro, teria outras maneiras de Cristo vir e ser o destaque, mas ele foi o escolhido para ser essa figura que mostrasse Cristo ao mundo. E quando Cristo aparece, e quando ele começa a perder sua popularidade, ele diz que ele cresça e eu diminua. Ou seja, nesse momento, ele não só entende como compreende que o seu propósito nessa terra havia sido cumprido. Para mim isso é algo espetacular, um homem de fato de Deus. Vamos agora para Judas, e Judas vai ser infelizmente aquele que eu sou tentado a colocar no fogo do inferno. Me desculpem, pode ser, meu Deus, ele foi um discípulo de Jesus, sim, mas foi o responsável por trair. Foi usado pelo inimigo para trair o filho do homem. Então, é algo triste, mas que é a realidade. Para mim, Judas ele estreia essa categoria por ser um homem que, infelizmente, mesmo andando ao lado de Cristo, estava muito distante de Cristo. O que é uma lição para nós. Muitas das vezes nós estamos na igreja, louvamos a Deus, até mesmo pregamos, mas às vezes estamos tão distantes quanto as mensagens e louvores que cantamos. Então, é algo para você ficar atento, tá bom? É algo para nós prestarmos bastante atenção. E agora vamos para uma personagem que, para mim, é uma das mais horríveis e horripilantes da Bíblia. Estamos falando da rainha Jezabel, que aqui eu vou colocá-la numa posição de primeiro lugar. Para mim, ela ultrapassa Judas e fica na primeira categoria disso daqui, sem dúvidas nenhuma. Ou mulher ruim, irmão. Mulher horrível. Gente, o legado que Jezabel deixa é algo terrível. Para vocês terem noção, Jezabel, ela quase deixa ela praticamente apaga da história os profetas do Senhor. Ela mata os profetas do Senhor, ela ordena que uma verdadeira chacina ocorra. E pra gente colocar isso num parâmetro, pra você que gosta da cultura pop, é tipo os Jedi serem extintos quando os Siths eles ressurgem. É praticamente isso. Jezabel aparece na história e praticamente bota pra extinção os profetas do Senhor. E quando a gente bota isso em termos históricos, a gente tem que entender que os profetas eram aqueles que recebiam a mensagem de Deus e mandavam para o povo, ou seja, eles eram esse canal. Então Jezabel, usado pelo inimigo, ela decide cortar esse meio de comunicação, matando os profetas. Então foi algo horrível e ela quase consegue, não é à toa que só Elias é o único profeta, podemos dizer assim, que sobrevive. Mas graças a Deus,
ele já tinha um sucessor. Em Israel ainda havia 7.000 que não haviam se ajoelhado, mas é impressionante ver o legado que a mulher deixa para a história da Bíblia, como uma mulher que quase tentou e quase conseguiu extinguir um povo de Deus, mas graças a Deus ela se deu mal no final. Vamos aqui para o próximo, vamos agora para Saul. Saul é um cara que, para mim, a história de Saul é uma história muito triste. É uma história de muitas pessoas, talvez, que possam estar vendo esse vídeo. Alguém que começa tão bem, não só na igreja, mas na fé cristã, mas depois abandona, né? E tem um fim trágico, como o de Saul. Para mim, Saul, ele é um cara que fica aqui nessa categoria do podia ser pior. Ele começa muito bem, mas no decorrer da sua vida ele tem tantos altos e baixos, quase tira a vida de Davi, mata também os sacerdotes. Para mim, Saul ele pode até ser pior do que Jezabel nesse quesito, porque Jezabel mata profetas e Saul ele mata sacerdotes do Senhor. Então é algo muito triste. E no final de sua vida tem um fim trágico, né, que se mata. Eu coloco esse na categoria do podia ser pior, porque Deus ele intervém para salvar Davi. E tem momentos a qual Saul ele ainda tem essa lucidez, ele reconhece seu erro algumas vezes, mas no final não muda. Ele fez algo ruim, mas graças à intervenção de Deus e até mesmo a sua própria consciência visual alertando, ele não fez algo pior, né, do que ele poderia ter feito. Próximo personagem, um personagem que talvez é pouco citado, mas que eu gostaria muito de colocar aqui, que ele é Balaão. E Balaão eu coloco aqui ele entre o meio termo, entre Saul e Salomão, porque, cara, Balaão ele é alguém que é movido pelo dinheiro. E tudo que ele faz é movido pelo dinheiro. Tanto é que o ato dele, aceitar dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus, isso para mim nem passa. É algo horrível. E que se não fosse de novo pela intervenção de Deus, ele teria amaldiçoado o povo de Deus. Então, é algo horrível. Ele fez algo ruim, poderia ter sido pior, mas Deus intervém para que ele não falisse. Muito pelo contrário, para ele solta uma das profecias mais belas, anunciando a vinda do Cordeiro e mostrando que ele seria a pedra fundamental de tudo. Então, no final das contas, Balaão, ele conseguiu proclamar uma bênção ao invés de uma maldição. E pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo, eu peço que vocês deem um like, se inscrevam. A gente já está acabando o vídeo. Então, por favor, deixa aqui seus comentários. O que você acha? Continuaria com essa lista? Faria algo de diferente? Coloca aqui nos comentários que eu vou ler cada um deles. E pro fim da nossa lista, não poderia faltar ele que é o último, mas é o primeiro, não tem fim, Jesus Cristo, que para mim não há dúvidas. Ele é o primeiro da nossa lista de mudou a história. E, gente, não tem rodeio. É o Criador meu e seu, é o que guiou todos esses os personagens, a história. Ele veio para esse mundo, morreu para nos salvar e agora está lá no céu, apenas esperando que você aceite Jesus. Então aceita logo, cara. Aceita logo Jesus. Então, para mim, ele é o primeiro dessa lista. Sem dúvida, não tem debate. Jesus, ele é o maior que já pode ter pisado nessa terra. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, assista o vídeo. Por favor, o vídeo da hora. Vai ser da hora. Você vai gostar demais. Clique no gostei para mostrar para o YouTube que você está gostando desse conteúdo, para ele compartilhar com mais pessoas e assim você poder acompanhar essa nossa caminhada, tá bom, pessoal? Fique com Deus. Um beijo, um abraço e até a próxima.